Você já se perguntou por que certos eventos parecem guiar você de maneira quase sobrenatural? Talvez o Espírito Santo tenha trazido você aqui hoje para descobrir algo essencial sobre sua vida. Se você perceber esses sinais, é um forte indicativo de que você é ungido por Deus. Portanto, convido você a permanecer comigo até o final deste vídeo, pois o que vamos explorar juntos pode mudar a sua percepção de fé e propósito. É importante entender que a unção de Deus não é reservada apenas para figuras bíblicas ou líderes religiosos. Cada um de nós pode ser chamado para um propósito divino, e os sinais dessa unção estão presentes em nossas vidas cotidianas. A primeira evidência disso é a guerra espiritual que enfrentamos. Assim como Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, Mateus 4, 1 ao 11, nós também enfrentamos batalhas espirituais quando nos aproximamos mais de Deus. Essas lutas são um sinal de que estamos no caminho certo e que nossa fé está sendo refinada para um propósito maior. Outro sinal claro é ter um coração voltado para os perdidos. Jesus nos mostrou isso ao conversar com a mulher samaritana, João 4, 1 ao 26, quebrando barreiras culturais e sociais para trazer a salvação àqueles que estavam à margem. Quando sentimos uma compaixão profunda por aqueles que ainda não conhecem Jesus e nos dedicamos a compartilhar seu amor e mensagem, estamos seguindo os passos de Cristo e evidenciando a unção divina em nossas vidas. A sabedoria em comum é outro sinal de que somos ungidos por Deus. Em Lucas 21:15, Jesus promete dar palavras e sabedoria que os adversários não poderão resistir ou contradizer. Essa sabedoria não vem de nossa própria capacidade, mas é um presente divino para aqueles que buscam a orientação de Deus. Ao orarmos por sabedoria e discernimento, abrimos nossos corações para receber insights que transcendem o entendimento humano comum, nos guiando em decisões importantes e em nosso testemunho de fé. Você já notou que, muitas vezes, os maiores desafios espirituais surgem justamente quando decidimos nos aproximar mais de Deus? Esse fenômeno é conhecido como guerra espiritual, e é um dos sinais mais evidentes de que você é ungido por Deus. Quando estamos determinados a seguir a vontade divina e crescer na fé, enfrentamos obstáculos que parecem surgir de todas as direções. Essas batalhas não são coincidências. São, na verdade, uma confirmação de que estamos no caminho certo e que nossa fé está sendo refinada para um propósito maior. A guerra espiritual pode se manifestar de diversas formas. Pode ser uma sequência de eventos negativos que tentam nos desanimar ou dúvidas e tentações intensificadas que testam nossa fé. Esses momentos de luta são comparáveis à experiência de Jesus no deserto, conforme descrito em Mateus 4, 1 ao 11. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, enfrentando uma batalha espiritual intensa antes de iniciar seu ministério. Da mesma forma, nossas batalhas espirituais servem para nos preparar e fortalecer, moldando nosso caráter e nossa fé para que possamos cumprir o propósito que Deus tem para nossas vidas. É essencial entender que essas batalhas não ocorrem porque estamos fazendo algo errado, mas precisamente porque estamos fazendo algo certo. Quando nos dedicamos a viver uma vida alinhada com os princípios de Deus, nos tornamos alvos de forças que querem nos afastar desse caminho. Mas lembre-se, a presença de guerra espiritual em sua vida é um indicador poderoso de que você é ungido por Deus e está destinado a um propósito significativo. Cada batalha vencida nos aproxima mais de nosso propósito divino e nos torna mais resilientes e confiantes em nossa caminhada de fé. Além disso, a guerra espiritual nos ensina a dependência total de Deus. Em Efésios 6, 12, Paulo nos lembra que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Essa batalha exige que coloquemos toda a nossa confiança em Deus, utilizando a armadura espiritual que Ele nos oferece. A oração, a leitura da palavra e a comunhão com outros cristãos são armas poderosas que nos ajudam a vencer essas lutas. Em conclusão, a guerra espiritual é um sinal claro de que você é ungido por Deus. Embora esses momentos sejam desafiadores, eles são também oportunidades para crescer e fortalecer nossa fé. Quando enfrentamos essas batalhas com coragem e confiança em Deus, não apenas saímos vitoriosos,
mas também nos tornamos testemunhas poderosas do poder e da fidelidade de Deus em nossas vidas. Se você está passando por uma guerra espiritual, saiba que não está sozinho e que essas lutas estão moldando você para um propósito divino maior. Mantenha-se firme e confie que Deus está com você em cada passo do caminho. Ter um coração voltado para os perdidos é um dos sinais mais claros de que você é ungido por Deus. Este profundo desejo de alcançar aqueles que ainda não conhecem Jesus, de compartilhar a mensagem de salvação e de oferecer amor incondicional, é um reflexo direto do coração de Cristo. Quando somos tocados pelo Espírito Santo, sentimos uma compaixão intensa por aqueles que estão afastados de Deus, e essa compaixão nos motiva a agir. Esse sentimento de responsabilidade espiritual não é algo que possamos gerar por nós mesmos. É um dom divino, uma marca da unção de Deus em nossas vidas. Jesus nos deu o exemplo perfeito de um coração para os perdidos em sua interação com a mulher samaritana no poço de Jacó, relatada em João 4, 1-26. Apesar das barreiras culturais e sociais, Jesus ofereceu a ela a água viva, simbolizando a salvação e o amor eterno de Deus. Ele não se preocupou com os preconceitos da época, mas focou em alcançar uma alma necessitada. Da mesma forma, quando temos um coração voltado para os perdidos, ultrapassamos barreiras e preconceitos para levar a mensagem de Cristo a todos, independentemente de suas circunstâncias ou passado. A paixão por evangelizar e compartilhar a mensagem de Jesus pode se manifestar de várias maneiras. Pode ser através de conversas diretas sobre fé, atos de bondade e serviço, ou até mesmo através do exemplo de uma vida vivida com integridade e amor. Paulo, o apóstolo, dedicou sua vida a pregar o evangelho para os gentios, muitas vezes enfrentando perseguições e dificuldades extremas. Em Romanos 10, 14 e 15, ele destaca a importância de pregar a palavra. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? A missão de alcançar os perdidos é central ao chamado cristão e um sinal de que somos capacitados pelo Espírito Santo. Ter um coração para os perdidos também significa ter empatia e compaixão profundas. Isso nos faz sentir a dor daqueles que estão sem direção espiritual e nos impulsiona a oferecer esperança e cura através de Jesus. Essa empatia não é apenas um sentimento passageiro, mas uma força motivadora que nos leva a ações concretas. Podemos nos envolver em trabalhos missionários, apoiar causas que promovem a justiça e a dignidade humana, ou simplesmente ser uma presença amorosa e acolhedora para aqueles que encontramos em nosso cotidiano. Em resumo, possuir um coração para os perdidos é um sinal inegável de que você é ungido por Deus. Este sinal reflete o caráter de Jesus e sua missão de salvar os perdidos e oprimidos. Quando somos movidos por essa compaixão divina, tornamo-nos instrumentos poderosos nas mãos de Deus, capazes de transformar vidas e trazer luz para os lugares mais escuros. Se você sente esse chamado ardente para alcançar os perdidos, saiba que você está manifestando a unção de Deus em sua vida e cumprindo um propósito divino maior. Mantenha-se firme nessa missão, sabendo que cada ato de amor e cada palavra de esperança podem fazer a diferença eterna na vida de alguém. Uma das características mais impressionantes da unção de Deus em nossas vidas é a manifestação de uma sabedoria incomum. Este tipo de sabedoria transcende o conhecimento humano e é um dom direto do Espírito Santo. Quando somos ungidos por Deus, adquirimos a capacidade de discernir e compreender verdades profundas que nos permitem tomar decisões sábias e justas. Essa sabedoria não é apenas para nosso benefício pessoal, mas serve para guiar e inspirar outros em suas próprias jornadas espirituais. A Bíblia nos oferece muitos exemplos de sabedoria divina. Em Lucas 21, 15, Jesus promete para os seus discípulos: "Eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer." Este versículo destaca que a sabedoria divina nos capacita a enfrentar qualquer desafio com confiança, sabendo que nossas palavras e ações estão sendo guiadas pelo Espírito Santo. Salomão é outro exemplo clássico de sabedoria divina. Em 1 Reis 3, 9-12, Salomão pediu a Deus um coração compreensivo para governar o povo e discernir entre o bem e o mal. Deus concedeu-lhe uma sabedoria tão grande
que seu renome se espalhou por todas as nações. Quando possuímos essa sabedoria em comum, somos capazes de ver além das aparências e entender a verdadeira natureza das coisas. Essa percepção profunda nos ajuda a navegar por situações complexas e encontrar soluções que não seriam evidentes através da sabedoria humana comum. Por exemplo, em nosso mundo moderno, podemos enfrentar dilemas éticos, conflitos interpessoais ou decisões estratégicas que exigem mais do que conhecimento técnico. Elas exigem discernimento espiritual e moral. Essa sabedoria também se manifesta na forma de conselhos que damos a outros, permitindo-nos ser mentores e guias espirituais eficazes. A sabedoria divina também está intimamente ligada à humildade. Provérbios 9:10 nos lembra que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Reconhecer nossa dependência de Deus é fundamental para receber essa sabedoria. Não é algo que possamos adquirir através de nossos próprios esforços, mas é um presente que vem da nossa comunhão com Deus. Ao buscarmos a Deus sinceramente em oração e estudo da sua palavra, Ele nos enche com sua sabedoria, capacitando-nos a viver de maneira que o honre e beneficie aqueles ao nosso redor. Por fim, a sabedoria em comum é um sinal claro da unção de Deus, porque nos distingue em nossa capacidade de liderar e servir de maneira que reflita o caráter de Cristo. Em um mundo cheio de incertezas e conflitos, a sabedoria divina nos dá a clareza e a força para sermos luz e sal, guiando outros pelo exemplo. Quando somos reconhecidos por nossa sabedoria, não estamos exibindo nossa própria grandeza, mas sim a grandeza de Deus operando através de nós. Se você tem experimentado momentos de discernimento profundo e clareza que parecem vir além de seu próprio entendimento, saiba que isso é um sinal da unção de Deus em sua vida. Continue buscando essa sabedoria com humildade e gratidão, e permita que ela guie cada passo de sua jornada espiritual. Testemunhar eventos milagrosos é um dos sinais mais evidentes e inspiradores da unção de Deus em nossa vida. Esses eventos vão além do que é cientificamente explicável e mostram claramente a intervenção divina. Milagres nos lembram que Deus está ativo no mundo, respondendo às nossas orações e manifestando seu poder de maneiras que desafiam a lógica humana. Quando somos testemunhas ou participantes de tais eventos, estamos experimentando diretamente a presença do Espírito Santo em nossas vidas, confirmando nossa unção divina. Na Bíblia, encontramos inúmeros relatos de milagres realizados por Jesus e seus apóstolos, que servem como evidência da unção divina. Em João 14:12, Jesus disse: "Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai." Isso significa que aqueles que são ungidos por Deus não só testemunharão milagres, mas também serão instrumentos para que eles aconteçam. Um exemplo clássico é a cura do coxo na porta do templo, realizada por Pedro e João em Atos 3, 1-10. Este evento não apenas transformou a vida do homem curado, mas também impactou profundamente todos que testemunharam o milagre, levando muitos a crerem em Jesus. Os milagres podem assumir muitas formas, desde curas físicas extraordinárias até intervenções providenciais em momentos de crise. Um milagre pode ser tão simples quanto uma resposta imediata a uma oração, ou tão grandioso quanto a restauração da saúde de alguém que os médicos haviam desenganado. Esses eventos não são apenas demonstrações do poder de Deus, mas também atos de amor e compaixão que confirmam sua presença em nossas vidas. Quando vemos ou experimentamos um milagre, nossa fé é fortalecida e somos lembrados de que Deus está sempre conosco, trabalhando para o nosso bem. Além disso, testemunhar milagres nos torna embaixadores do reino de Deus. Quando compartilhamos esses testemunhos com outros, estamos proclamando a glória de Deus e encorajando a fé daqueles que nos ouvem. Em Marcos 5:19, após libertar um homem de espíritos impuros, Jesus disse: "Vá para casa, para a sua família, e conte-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você." Nossos testemunhos de eventos milagrosos não apenas glorificam a Deus, mas também têm o poder de inspirar e transformar vidas ao redor. Em conclusão, testemunhar eventos milagrosos é um sinal poderoso da unção de Deus em nossa vida. Esses momentos de intervenção divina confirmam a presença do Espírito Santo e fortalecem nossa fé. Eles nos lembram do amor e do poder de Deus, nos capacitando a viver com confiança e esperança. Se você já testemunhou um milagre,
saiba que você está experimentando a unção de Deus em sua vida. Compartilhe essas experiências com outros, espalhando a mensagem da presença ativa de Deus no mundo e inspirando fé e esperança em todos que encontram. À medida que chegamos ao fim dessa jornada de reflexão sobre os sinais da unção divina, é fundamental reconhecer que cada um desses sinais, a guerra espiritual, um coração para os perdidos, sabedoria em comum e testemunhar eventos milagrosos, não são apenas evidências de uma vida tocada por Deus, mas também são chamadas para um propósito maior. Estes sinais são convites divinos para aprofundarmos nosso relacionamento com Deus e para sermos instrumentos de sua vontade neste mundo. Quando entendemos e aceitamos esses sinais, somos encorajados a viver com mais fé, coragem e propósito. A guerra espiritual nos lembra que estamos em uma batalha constante, mas também nos fortalece, sabendo que não estamos sozinhos. Como Paulo escreve em Efésios 10 e 11, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. A batalha é intensa, mas a vitória é certa para aqueles que permanecem firmes em Deus. Com essa certeza, somos encorajados a continuar lutando, sabendo que cada desafio é uma oportunidade de crescer em nossa fé e testemunhar a fidelidade de Deus. Ter um coração para os perdidos reflete a compaixão de Cristo e nos chama a sermos agentes de transformação. Quando seguimos o exemplo de Jesus, que buscava e salvava os perdidos, estamos cumprindo a grande comissão de Mateus 28, 19 e 20, onde Jesus instrui: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Nosso chamado é para amar e alcançar aqueles que estão afastados de Deus, oferecendo-lhes a esperança e a salvação encontradas em Jesus. A sabedoria incomum que recebemos é uma dádiva divina que nos capacita a viver de maneira que honra a Deus e serve aos outros. Esta sabedoria não apenas nos guia em nossas próprias vidas, mas também nos posiciona como líderes e conselheiros para aqueles ao nosso redor. Como Tiago 1:5 nos encoraja: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Esta promessa nos lembra que a sabedoria está sempre disponível para aqueles que a buscam com sinceridade e humildade. Testemunhar eventos milagrosos reforça nossa fé e nos lembra do poder ilimitado de Deus. Estes milagres são testemunhos vivos da presença ativa de Deus em nossas vidas e servem para fortalecer a nossa fé e a de outros. Em Hebreus 2:4 lemos: Deus também deu testemunho dela da salvação, por meio de sinais, maravilhas e vários milagres, e por dons do Espírito Santo distribuídos conforme a sua vontade. Cada milagre que testemunhamos é uma confirmação de que Deus está conosco, trabalhando para o nosso bem e para a sua glória. Em conclusão, somos encorajados a reconhecer e responder para os sinais da unção divina em nossas vidas. Esses sinais não apenas confirmam a presença de Deus em nós, mas também nos chamam a uma vida de propósito, serviço e testemunho. Como seguidores de Cristo, somos chamados a viver de maneira que reflita seu amor, sabedoria e poder em todas as áreas de nossas vidas. Que possamos continuar firmes em nossa fé, buscando a Deus com todo o nosso coração e compartilhando sua mensagem de esperança e salvação com o mundo. Ao fazermos isso, não apenas experimentamos a plenitude da vida em Cristo, mas também ajudamos a transformar o mundo ao nosso redor para a glória de Deus.